Olá pessoal, oi Cris, tá me ouvindo bem? Oi Li, show! Vamos entrando pessoal, já já a gente vai começar. Daqui a pouquinho a Regina entra. Oiê, oi Dri. Olá, Eduardo. Olá Regina, tudo bem? Tudo bem? Tudo Não jóia? deixei nem, não deixei nem você conversar um pouco, não é? Regina, você tá me Tudo ouvindo bem com você? tranquilo? Tô, você também? Tá me ouvindo? Tá me Tô, ouvindo tá, bem? tá tudo ótimo. Tá? Ai, que bom. Então tá certo. Que Ó, prazer falar contigo, viu? nossa, Um prazer nossa, muito grande. você também. Vocês estão em que local do Brasil? Diz aí pra gente. A gente está aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, mas a gente Aham, tem alunos e temos professores assim de todo o país, porque certo. a Ponto é uma plataforma de redação, né? Então a gente atende as escolas, principalmente nesse período de pandemia e de isolamento social. A gente Certo. está atendendo bastante essa demanda de correção de textos e de exercícios dos alunos. Sim, sim, sim. Preparando-os para o Enem Exato. também. O Enem, para as outras provas aí de vestibular. Que bom, que bom. E você E está onde? eu estou aqui na capital, em Recife. Sim. Tô numa região próximo à Zona Sul. Aqui a gente chama da Zona Sudoeste, né? É, a gente está aqui pela Avenida Recife, é a avenida que dá acesso para a Universidade Federal de Pernambuco, né? Legal. Então, nós estamos aqui e, como todo mundo, no afastamento social, não é? E com as atividades, já que nós trabalhamos diretamente com as mulheres vítimas de violência, nós estamos fazendo os atendimentos, né, as orientações jurídicas e psicológicas para Sim. mulheres, mas também eu sou professora universitária, né, 24 anos. Vou fazer 25 ano que vem. E dando aulas remotas, né? São os Sim. alunos de direito, mas eu não sou formada em filosofia, Sei. né? Mas eu sou formada em filosofia, o meu mestrado é em ciência política e o doutoramento em direito, justiça e cidadania para o século XXI, que são Bacana. as novas questões dos direitos humanos para esse século XXI. Mas quando eu estava ainda na faculdade, ainda na graduação, na época já da produção da monografia, o meu orientador, que é advogado, né, eu comecei a ser a pupila do orientador. Então, nas leituras e também na ministração de algumas aulas. E aí ele que foi me conduzindo, e aí eu fiquei nos cursos de Direito, lecionando, na iniciativa privada. Uhum. Então, eu sou professora de filosofia jurídica, sociologia jurídica também, hermenêutica e direitos humanos, né? Uhum. Então, são essas as disciplinas que eu trabalho nas faculdades. Legal, muito bom. Ó, gostaria muito Oi. de agradecer, né, pela disponibilidade. Eu vi que você está com uma agenda aí extremamente agitada, né, de muitas lives, né? Mas É, eu acho que é um assunto sempre muito importante. Assim, infelizmente é um assunto que a gente não pode parar de debater, né? Por conta exato. de ser aí um assunto sempre recorrente, que já caiu Isso. para a proposta de redação do Enem. Exato. Eu queria começar com você se apresentando. Você já falou um pouquinho, né, da sua formação e atuação acadêmica Isso. e como que E o funciona Instituto. o Instituto, a fundação, de quem partiu Uhum. a ideia, como é que vocês atuam hoje em dia? Pronto. Então, a questão do Instituto é interessante. Eu era professora também, sou professora também dos cursos de pedagogia, tá? Uhum. E aí, nesses cursos de pedagogia, foi uma época onde nós trabalhávamos com
a questão do Brasil alfabetizado. Sim. E era 2006, e, né, e a essa época nós já víamos que algumas mulheres que trabalhavam no nosso projeto, que não era instituto ainda, eu trabalhava numa outra instituição, Uhum. e aí nós começamos a ver que as mulheres começavam a faltar às aulas. Sim. Era o processo, estava no processo de transição, né, da PL, né, da, da proposta, né, de lei, Sim. e nesse momento eu fui inspirada mesmo por Deus para procurar Maria da Penha, logo depois que a lei foi aprovada, para que ela pudesse conceder o nome dela a um prêmio que eu havia criado, chamado Prêmio Maria da Penha. E Sim. esse prêmio, ele veio exatamente, era um prêmio de incentivo às boas práticas de enfrentamento à violência contra a mulher para propagar a lei. Esse era o objetivo geral. E aí eu elaborei todo o projeto, tudo, e comecei a procurar Maria da Penha. Levamos mais ou menos uns 2 meses para encontrar Maria da Penha e viva, porque todo mundo então entendia que Maria da Penha tinha morrido, e ainda há pessoas que pensam dessa forma, infelizmente, né? E aí levei o caso para Maria da Penha, já estávamos finalizando o ano. Aqui em Pernambuco, em 2006, nós fechamos o ano com 309 mulheres assassinadas. E aí eu mandei todas as reportagens para ela e tudo mais, ela avaliou. E depois, então, ela retorna concedendo o nome, sem ônus algum, e só pediu para mim uma coisa, e ela pediu mesmo como uma pessoa que pede mesmo, um favor, né? Que a gente trouxesse Maria da Penha aqui, porque ela queria fazer a entrega dos prêmios também, né? Então, era isso que eu queria, na verdade, mas eu não ousei pedir por conta da agenda da mulher, né? E aí, Claro. para a glória de Deus, nós tivemos um artista plástico que infelizmente já faleceu, que fez a Abelardo da Hora, o nome dele, que fez a peça, ela aprovou, e ela veio então fazer a entrega desse prêmio. Então, em março de 2007, ela veio, fez a entrega desse prêmio, e a partir daí, foi na sede da OAB, aqui em Pernambuco, e a partir daí, então, nós começamos uma amizade, e mais uma vez, e foi em 2007, e mais uma vez Deus me inspirou, e eu, então, fiz o projeto do Instituto Maria da Penha. E aí chamei uma amiga, que também hoje é cofundadora, chamada Anabel Pessoa. E aí, Uhum. então, a Anabel fez o estatuto jurídico, o primeiro estatuto jurídico do Instituto, e eu fiz toda a parte do projeto pedagógico do Instituto, com previsão até 2024. Aí foi uma coisa mesmo do Espírito Santo. E aí, então, eu entreguei a ela, e ela, uma semana depois, ela liga para mim e diz assim: mulher, que negócio é esse? Se eu não tivesse presa nessa cadeira, eu tinha caído. E aí nós levamos mais 2 anos para convencê-la, juntamente com a família, para que abrisse o Instituto. E por que demorou, né? Sim. Porque foi uma época em que estava havendo as CPIs das ONGs. E havia-se muito medo, naquela época, que a gente lançasse uma ONG, né, um instituto, e caísse suspeita, não que a gente tivesse iniciado alguma coisa, mais uma ONG, né? Mais uma ONG, né? Sim. Hoje nós temos 10 anos, ele é de julho de 2009, hoje nós temos 10 anos, vamos fazer 11 anos em julho, do aniversário Em do julho. Instituto, em julho, né? A lei Maria da Penha, ela tem 13 anos, vai fazer 14, não é? Em agosto, e nós temos 10 anos, Sim. fizemos 10 anos no ano passado, e a sede do Uhum. Instituto, ele fica em Fortaleza, e a unidade de formação de voluntariado fica em Recife. Em Fortaleza fica a agenda da Maria da Penha, não é? Tem um projeto na região do Cariri com a We World, e também, nacionalmente, nós temos um projeto de impacto a violência, qual o impacto da violência contra a mulher no mercado de trabalho. E essa pesquisa, que começou com 11 mil domicílios na região Nordeste, hoje
ela já percorre o Brasil. Então, é uma pesquisa, é a primeira, é uma pesquisa inédita, a gente tem essa liberdade de dizer, do ineditismo. Existem algumas entidades internacionais que participam, mas é onde a gente vai ter, por 5 anos, o maior banco de dados sobre o perfil da violência doméstica e a questão da violência contra a mulher no mercado de trabalho. Eu sumi, mas eu tô te ouvindo, viu? Ok, eu já percebi, por isso que eu nem tremi. Mas... E é isso, foi assim que surgiu o Instituto. Então, hoje nós fazemos, como eu falei a você, a formação de voluntariado, que é aqui Sim. em Recife. Todo o voluntariado do Instituto é formado aqui, em Recife, não é? Com essa questão do afastamento social, nós, então, estamos agora ministrando as aulas online, não é? E nós vamos agora abrir para o Brasil. Nós ainda não abrimos todos, mas nós temos aí, no próximo mês, já abrir. Né? Eu estou vendo Karine aqui que chegou. Karine também vai ser uma das professoras. Karine Lubânia, que está chegando aí, são voluntárias e defensoras do Instituto Maria da Penha, não é? E são pessoas que já estão no nosso voluntariado já há algum tempo. Todas que trabalham com a gente fazem a formação no voluntariado do Instituto, não é? Porque nós temos uma filosofia, diferenciada, e digo por que diferenciada, não só porque nós temos a própria Maria da Penha como nossa mentora, não é? Onde dando todas as diretrizes nesse aspecto, né? Das abordagens no curso e tudo mais, pela experiência dela, que é indiscutível, inquestionável e irrefutável, né? Mas também, vou responder, Marina, como é o processo de voluntariado. Deixa eu só terminar que eu vou te responder. E nós temos também um projeto que trabalhamos com homens, né? Homens pelo Fim da Violência. É um projeto com 50 homens, que tem como mentor o professor Flávio Barbosa, não é? E é o professor que trabalha juntamente também com a equipe da consultoria de pesquisa Virtus, que é do doutor Sandro Saião. E o doutor Sandro Saião, ele é mestre em Direitos Humanos e doutor em Filosofia e Direitos Humanos, e é coordenador do curso de mestrado de Direitos Humanos aqui da Universidade Federal de Pernambuco. Então, são homens falando para homens pelo fim da violência contra a mulher. Então, é um trabalho muito interessante. São homens de comunidade e nós iniciamos esse curso. Pena que tivemos só 4 encontros, porque aí a gente teve que parar por conta desse processo, né, do afastamento. Começamos com 13 e concluímos com 50 homens. Então, um foi chamando o outro, achando o curso muito bom, né? Então, é um curso que trabalha com aspecto lúdico, trabalha com a infância desses homens e trabalha também com o modo de ver, não é, desses homens, da forma como eles foram criados e por que eles se acham ou não tão violentos. Sim, que incrível. E trabalhamos com jovens também, tá? Com jovens adolescentes, tanto meninas e meninos, também nesse reconhecimento da violência. Legal. Uma das coisas que eu tinha passado para a gente comentar com o pessoal, né? Quais que você acha que foram assim as conquistas em termos tanto jurídicos quanto sociais que a gente teve em relação aí à proteção às mulheres? E acho que primeiro o que a gente já conquistou, né? Olha, primeiro nós conquistamos o espaço de fala. Né? Não dá mais para voltar atrás. Né? Gostando ou não de ouvir, e mesmo os que não gostam, né? Não gostam e por a vontade de dizer por que não aceitam, acabam se envolvendo na discussão. Né? Então, é algo importante, porque não havia essa discussão. Não é? Gênero ainda é um conceito para algumas pessoas novo, não é?
As pessoas, quando falam de gênero, aí dizem assim, eu concordo com vocês, gênero, número e grau, né? Mas não, muitas vezes não discutem gênero como uma questão de representação social. A outra questão de conquista foi a gente tornar algo que era privado, não é, para uma dimensão pública, fazer com que o Estado assuma que os conflitos que ocorrem no ambiente privado, doméstico, são conflitos que se contrapõem, não é, à proposta de sociedade que nós queremos, não é? Uma sociedade de ordem, uma sociedade feliz, uma sociedade do bem-estar, não é? E o Estado não pode dar as costas ou os ombros para isso, ele tem que se envolver, não é? Depois a gente, com a questão, a gente trabalhar também a desconstrução, ainda que nós estejamos em processo, mas a desconstrução de que a violência contra a mulher só ocorre nos guetos, nas comunidades, não é? A violência contra a mulher é da cultura da favelização ou das comunidades e não é, né? Então a gente observa que desde que o mundo é mundo, desde que quando isso iniciou, sinhazinhas ou as que estavam na senzala, não é? Sofriam todo tipo de violência. A grande questão é como você enfrenta a violência e quais são as oportunidades que você tem, não é, de enfrentá-la, não é isso? Então a gente tem desde daquela pessoa que se indigna e vai até uma delegacia, àquela que tenta resolver o problema da violência com a viagem à Europa, né? Mas todos vivenciam a violência. A outra questão é que reconhecer que a violência ela não respeita a etnia, nem classe social, nem status econômico ou político. E nós estamos, não é, numa realidade do nosso país onde, não é, as mulheres de cobertura, as mulheres dos grandes condomínios estão colocando a cara, estão colocando a face, não é? Estão colocando a cabeça para fora, não é? E apesar de ser constrangedor, é constrangedor, mas nós agora estamos colocando o constrangimento do lado, tá? E indo, não é? Se adiantando no sentido da denúncia de não aceitar mais a violência, não é? E ser pela vida das mulheres mesmo, ok? A outra questão é tipificar. A lei, ela tipifica os 5 tipos de violência, não é? E nós não tínhamos, não é, a ideia dessa tipificação. Então, a lei coloca a violência sexual, a violência física, moral, psicológica e patrimonial, que é a financeira. Então, e caracteriza cada uma dessas violências. Nós não tínhamos noção, para a gente tudo era junto e misturado. Definir a violência doméstica contra a mulher como um crime que é cometido por alguém da sua relação íntima de afeto e que necessariamente não precisa ser de consanguinidade. Ok? Então, nós temos a violência intrafamiliar, que é consanguínea, tá? Um filho, um pai, uma mãe, um irmão, um sobrinho. E temos a violência doméstica contra a mulher, que é por pessoas, cometidas por pessoas da sua relação íntima de afeto, colocando nessa questão, que é muito importante que a gente ressalte isso, Eduardo, que é a questão do relacionamento abusivo. Né? Então, essa questão do relacionamento abusivo, por que isso é importante? Porque a gente vai discutir sobre o conceito de tolerar. Né? O que a gente dizia? Se é uma briguinha de marido e mulher, depois passa, né? Você não sabe que ele é assim mesmo, né? Não sabe que de vez em quando ele está, né? O gênio está forte, foi porque ele desempregou, é porque ele bebeu, é porque fumou, bom, enfim, né? O que a gente sabe é que se deixa para lá, ele resulta num acúmulo de uma má tolerância e que isso vai se transformando, não é? Vai de uma certa maneira alimentando o curso de um relacionamento abusivo. Né? Você abusa da minha tolerância, você abusa da minha paciência, você abusa do meu jeito
né, manso ou do meu jeito alegre de ser, né? É um abuso, ok? E também a outra questão é sobre o ciclo da violência, né? O ciclo da violência é algo que a gente também era desconhecido, não é? E nós, então, temos a Eleanor Walker, aqui dos Estados Unidos, uma pesquisadora, antropóloga, que vai falar sobre as fases desse ciclo, não é? E esse ciclo, nós temos a lua de mel, é quando está tudo de boa, não é? Tudo no amor, tudo maravilha. Depois vem uma fase de tensão, e essa fase de tensão, ela tem como desculpa o nervosismo porque está na ameaça de perder o emprego, ou porque salgou um alimento, ou porque ela usou uma roupa que ele não gosta, ou cortou o cabelo indevidamente, coisas desse tipo, ou porque ela conseguiu um emprego, tá? E aí vem uma tensão. Essa tensão, quando a mulher muitas vezes enfrenta ou não, ela sucede a ameaças, e essas ameaças, infelizmente, vêm a vias de fato, né? Então, empurrar contra a parede, contra uma porta, chutar no ventre, não é? Dar um tapa no rosto, puxar o cabelo, até o túmulo, infelizmente, né? Você acha que Infelizmente. nessa evolução de conquistas e esse entendimento dos diferentes tipos de violência, né, no relacionamento, a violência física, sexual, enfim, você acha que para os homens a gente também consegue começar a perceber um resultado, tanto dessa aprovação de leis, quanto pelo fato de esses assuntos estarem sendo mais discutidos? Olha, quando eu converso com alguns homens, eu compreendo que sim. Qual é a brincadeira, né? Mas tem a Lei Maria da Penha. E cadê a Lei Mário do Penho? Cadê a lei, não é? João do Penho, né? O pessoal diz. Ou José do Penho. Mas a proteção, a violência, a questão da violência doméstica, desde do Código Penal de 1940, não é? É que o homem, né, e todos os membros da casa estão protegidos. Todos. Sim. Tá? Mas por que esse destaque à mulher? Aí a gente vai, e aí eu pergunto a você, por que tem destaque para o Estatuto da Criança e Adolescente? Por que o destaque para o Estatuto do Idoso? Né? Por que esse destaque para os deficientes? Se está tudo já garantido ali no Código Penal, ali mesmo, né? Na lei sobre a questão de violência doméstica. É porque começa-se a identificar que esses protagonistas, né, eles se tornam o quê? Hipossuficientes. E o que seria a hipossuficiência, né, nesse sentido? É que culturalmente, as pessoas compreendem, não é, ou aceitam que uma mulher que leva um tapa no rosto, uma mulher que é repreendida na frente das pessoas, uma mulher que é humilhada, xingada, ela fez por merecer. Sim. Ela fez por merecer. O que se espera do homem? Isso aí está desde lá do Código das Ordenações Filipinas. É o nosso primeiro Código Penal que veio, né, direto de Portugal. E você vai ver, ali pelo artigo 3º das Ordenações Filipinas, todas as orientações de como o homem deve proceder caso ele desconfie ou fique sabendo, até mesmo por boatos, do que deve fazer com uma mulher, né, que venha supostamente cometer adultério. E de como devem ser tratadas as mulheres. Né? Culturalmente, filósofos, pensadores, né, colocaram a mulher sempre numa condição de fragilidade, inferior. A mulher é considerada como um animal. Não é? Então, por exemplo, eu não sei se acontece aí, se você já ouviu falar, mas não é nenhuma história de... A gente costuma dizer aqui, não é história de Trancoso, onde mulheres apanham porque esqueceram de colocar a comida para o cachorro do marido. Então, o animal, né? Então, ele gosta mais do animal, o animal tem mais... Ela esqueceu de botar ração ou qualquer coisa, né? Ou não deu banho, então ela é repreendida por isso. Né? O que significa dizer que a mulher ela tem mais valor do que o cachorro, ela tem mais valor do que o carro, ela tem mais valor do que a casa. Não é? E o que acontece? Essa construção cultural
da inferioridade da mulher, conservou, patenteou uma ideia da sua hipossuficiência, porque ela não tem a mesma estrutura de reação e também não tem o mesmo reconhecimento jurídico. Homens, Eduardo, nas ruas, nos trânsitos, nos bares, morrem mais do que mulheres, tá? Morrem mais, indiscutivelmente. Entretanto, mulheres morrem 4 vezes mais. Isso aqui é de estudo mesmo, é de estudo. De onde você quiser pesquisar, as mulheres morrem mais em casa. Morrem mais por pessoas da sua relação íntima de afeto do que os homens. Né? Muito mais. Se você fizer se você fizer uma... Porque não tem como a gente ter agora o respaldo assim, da mídia. Mas se você, depois que passar esse momento, espero que não, mas enfim, como a cultura ainda está muito na aprendizagem, se você fizesse com seus estudantes uma experiência, faça um levantamento de 1 semana de crimes praticados contra a mulher em todo o Brasil, na mesma proporção de crimes praticados de mulheres contra homens. De segunda a sexta. Eu já fiz essa experiência e vou lhe dizer. Eu já fiz essa experiência, já vou lhe dizer. Na segunda, na sexta-feira, só chegaram 3 homens que foram assassinados. E 2 que foram assassinados, a mulher mandou pagar. E um que foi assassinado, na verdade, ela cortou os órgãos, né, genitais dele e ele não resistiu com a hemorragia e morreu, tá? E ela fez isso porque descobriu que ele estava traindo, pegou ele no motel e tudo mais. Bom, enfim, o restante, todos eram crimes praticados contra as mulheres. Então você não vê isso. Agora, isso não significa que homens não sejam violentados, mas homens têm dificuldade de ir à delegacia e denunciar. O homem pode denunciar uma violência contra a mulher? Pode e deve. E deve. Como ser humano, deve. Ele pode denunciar se ela humilha. Você não vale de nada. Eu devia ter casado com teu irmão, né? Você é um frouxo, né? Ela não está humilhando? Você pode denunciar? Pode, né? Você pode denunciar se ela der um tapa no rosto, se ela arranhar, pode. Vá na delegacia e denuncie. Mas por que os homens não fazem isso? Porque o machismo e o patriarcado, ele é perverso para as mulheres, mas ele também é muito perverso com os homens. Quando ele chegar numa delegacia, que for falar para um comissário, para um delegado, que a esposa dele, ou a companheira dele, ou a namorada dele, xinga, maltrata, humilha, dá chute nele, chama ele de frouxo, ou qualquer outra coisa, até aquele boletim ser registrado, se é que vai, né? Ele sofreu toda a chacota do mundo. Você compreende isso? Claro. Então, qual é o interesse da gente? Qual é o interesse da gente em ter os homens compreendendo o que é gênero e o que é violência? É exatamente isso. Para que eles reconheçam que esse machismo que nos destrói e nos mata é o mesmo machismo que os destrói e os mata. E que a gente precisa fazer essa desconstrução. Entende? E essa desconstrução ela é extremamente necessária. Desde a idade infante, tá? Até a idade adulta. Isso é importantíssimo. Você como ser humano, Eduardo, você talvez, quando criança, deve ter sido chutado, deve ter sido humilhado, deve ter sido xingado. E quando você foi falar com seu pai, sua mãe, não conheço, mas eu estou falando só uma suposição, todo mundo da sua família diz assim, que é isso? Homem não chora. O que aconteceu com a tua alma? O que aconteceu com aquela pulsão de sentimentos? Você guardou. Você guardou. Né? Você sufocou. Você sufocou o choro, você sufocou a raiva. E muitas vezes até a raiva, o que acontece? Eles estimulam a raiva fazendo com que você revide. E quando você vê que o menino é mais forte do que você, a sensatez faz com que você não revide. Mas uma mulher
que não tem a capacidade, a estrutura, a mesma aceleração e velocidade para te revidar, aí você bate, aí você chuta, aí você Sim. humilha, aí você queima, joga ácido no rosto, né? Então é mais fácil. Mas você não vê esse tipo de crime de Uhum. homens cometendo isso com outros homens que os humilham. Sim. E é curioso, né? Eu falo quando estou dando aula e vou trazer essas discussões para os meus alunos, como é que essa violência ela é percebida em situações, por exemplo, de vocabulário, né? Então, por exemplo, Exato. termos que são pejorativos, nomes de animais, por exemplo, que se usa para falar da mulher, quando é o macho, né? É no sentido de superestimação e de valorização. Exatamente. Então, o galo é o garanhão, é o pegador, a galinha é a que não se respeita, né? Isso, E quando exato. se quer inferiorizar um homem, né? Se é que isso é possível, enfim, mas quando se quer ridicularizar, usam-se termos femininos, né? Exato. Mocinha, enfim. Então, a violência, ela está impregnada no discurso, ela está impregnada na questão do vestuário, da roupa, né? Eu falo para os meus alunos também, né? Essa coisa do corpo, né? Se eu estou olhando para o lado e tem um homem e uma mulher numa situação profissional, né, não existe ali corpo com conotação sexual, né? E é muito curioso essa coisa do corpo, né, do peito, da bunda, da boca, etc. E o quanto a mulher é sexualizada e objetificada na nossa sociedade também, né? É verdade, é verdade. E tudo isso, existe um consentimento por parte de uma cultura que se diz uma cultura, muitas vezes, preservando valores de família, mas são valores de família que estão distorcidos. Estão Sim. distorcidos, né? Então, havia um adágio popular antes, não sei se ainda ocorre isso aí, mas havia um adágio popular que dizia assim, olha, prenda as suas cabritas porque meus bodes estão soltos, né? Uhum. E quem é que falava isso? Era aquela mãezona, né? Muito bondosa, né? Era o pai dedicado, né? Então, era só ter muitos filhos, né? E ter as meninas. Então, as meninas se guardavam e os meninos se colocavam. Então, muitas vezes até, Eduardo, eu arrisco a dizer por conta... E eu estou dizendo uma coisa para você por conta de conversas que nós temos com rapazes. E Sim. muitas vezes nós temos conversas com adolescentes que dizem assim, eu não queria. E o fato dele não querer não significa que ele é homoafetivo. Não significa Uhum. que ele é gay. Ele disse Claro. assim, eu nem queria, mas eu fui forçado. Porque Uhum. se ele não fosse o pegador, ou se ele não dissesse que era, ele estava ele estava excluso, ele estava sendo excluído, não é, do clã, não é? E Com aí, certeza. excluído, e ele está excluído do clã, a voz masculina, o discurso masculino, né? E a chacota masculina tem mais força, tem mais eco. E aí é complicado você morar numa rua, você ir para uma escola, onde você vai encontrar aqueles mesmos rapazes, talvez por durante 4 anos da sua vida, se você não trocar de escola, não é? Onde você vai ficar com aquela marca, você vai ficar com Exato. aquele modelo, você vai ficar com aquele estereótipo, Uhum. né? Então, a Lei Maria da Penha trouxe isso. O caso que aconteceu, inclusive, aí em São Paulo, né? Eu não sei se foi Osasco, foi o centro de São Paulo, o caso da Eloá, por exemplo, que é de 2008, se não me engano, é o primeiro caso onde vai se levantar a discussão sobre o relacionamento abusivo no namoro. Sim. Porque antes, na Lei Maria da Penha, se entendia que era apenas aqueles casais, né, de relacionamento estável, que eram passado papel e tudo. Não tinha se olhado do namoro. E Sim. aí nós, o Instituto Maria da Penha, desde aquela época, mesmo sem o Instituto ter ainda sido fundado, porque o caso é de 2008 e o Instituto é de 2009, mas nós já conversávamos no projeto do Instituto, a grande questão era a gente não ter que cuidar de meninas no relacionamento abusivo, ou seja, a gente não considerar que existe isso no relacionamento abusivo, e aquela menina que está com 12, 13 anos, ser a mulher que a gente vai cuidar lá no centro de referência.
né? É a mulher de 20 anos e 18 anos, né? Que ficou com aquele rapaz desde os 12, desde os 13, desde os 14. A gente pensou que era um namorico, a gente pensou que não era nada, e daqui a pouco tá essa mulher pedindo, não é, socorro pela vida dela, não é, com 16, 17, 18 anos de idade. Quando você olha para trás, aí você diz, há quanto tempo você tinha um relacionamento com ele? Há 4 anos, há 5 anos. E ele sempre foi assim. De vez em quando. Mas ela achou que ia passar. E quando foi que ela achou que ia passar? Ela achou que ia passar quando o relacionamento ficasse estável, quando eles se casassem, quando tivesse o primeiro filho. Só que não passa. Sim. Não passa. E é uma coisa também que os meus alunos ficam chocados quando eu conto que até 2002, ontem, né, se um estuprador se casasse com a vítima, ele era inocentado, né? Ele não era criminalizado. É muito pouco tempo, né? Exato, exato. Mas veja, isso aí já vem desde as ordenações, passou pelo Código Penal de 1940, não é? Passou por tudo isso, tá? E se manteve a mesma descrição. Então você vai observar a mentalidade cultural. Porque quem é esse magistrado? Quem são esses juristas? Quem é esse legislativo? É o legislativo. Daí a gente precisa compreender como essas questões da cultura, como essas questões, principalmente no que se refere à questão da violência, ela chega na discussão do legislativo. Sim. Tá? E é por isso que muito me preocupa quando a gente vai falar que o jovem de 16 anos ele pode votar, e eu acho que deve. Eu acredito também que esse jovem e essa jovem, eles precisam ter um processo de formação de política menos ideológico e mais racional. Entende? Porque aos 16 anos, é importante que a gente fale isso. A Karine está ótima, ótimo, Karine, você ter me lembrado. Nós temos, por exemplo, um projeto chamado a Maria da Penha vai às escolas. Inclusive, Karine, não é? Ela trabalhou na coordenadoria da mulher de uma cidade chamada aqui Caruaru, extremamente conhecida, internacional, né? O Caruaru, por ter a maior feira, né? Chamada Feira da Sulanca, e também a questão do forró. A gente briga com Campina Grande, mas a história do forró de Caruaru é forte. E aí a Karine, trabalhando na área de políticas públicas, ela é mestra nessa área de educação, ela é advogada e é mestra em educação. E aí tem um projeto chamado Maria da Penha vai às escolas, que tem em boa parte do estado, talvez em muitas outras capitais do país também tem esse projeto. E é justamente isso, fazer uma discussão sobre gênero e violência contra a mulher à luz da Lei Maria da Penha, não é? Então, por exemplo, quando você tem a violência psicológica como uma das violências identificadas pela Lei Maria da Penha, como essa violência psicológica já é vivenciada pela menina e pelo menino no seu ambiente familiar. Sim. E de que maneira, no relacionamento que ele ou ela tem com uma outra pessoa, essa violência psicológica, ela se reforça, ela se redefine, porque agora é a pessoa que eu amo, mas ela se reforça porque ela tem os mesmos objetivos, não é? Que é anular a minha capacidade de me valorizar, né? Anular a minha autonomia, anular a minha capacidade de pensar por mim mesma, de dizer não, de dizer sim, não é? Anular a minha capacidade de decidir pela minha profissão. Eu não quero casar com você agora, eu quero investir na faculdade, eu quero investir num trabalho. Não é? Então, a violência psicológica e a moral é algo que muito nos preocupa, porque ela não tem início, meio e fim no relacionamento amoroso. Ela vem do ambiente familiar, com outros protagonistas, por outras ordens, escalas, tá? De aprofundamento, mas quando chega no relacionamento amoroso, ela se consolida. Sim. De forma muito mais perversa. Sim.
E Regina, o que que você acha nesse período, né, que a gente está vivenciando, de isolamento social, de quarentena, em que houve um aumento, né, dos casos de violência doméstica, né? Isso aconteceu na Itália, enfim, Argentina, Uhum. casos super diferentes. A que se deve esse aumento de violência doméstica e o que que será que a gente pode, talvez, pensar a partir também dessa problemática? Olha, eu gostaria muito, Eduardo, de ter assim qual a. É porque a gente transita nos dois campos, né? No campo Sim, da doxa e no campo da episteme, né? No campo das opiniões, daquilo que é chegado pela mídia, e também a gente que tem essa veia, essa pegada científica, tudo a gente quer dado, né? E não só sim, queremos os dados, mas também nós queremos saber como se chegou a esses dados, né? interessante. Uhum. Então, o que que eu observo? Para responder você, o que eu observo é que nós ainda estamos muito. Nós precisamos crescer muito cientificamente, principalmente na parte de pesquisa, para que a gente Sim. possa fazer esse levantamento mais objetivo, mais Uhum. criterioso das mulheres que estão sofrendo violência nesse processo de afastamento social ou isolamento, como as pessoas chamam. Está acontecendo? Está. Sim. A gente prova isso? Prova. Uhum. Mas eu preciso saber como esses dados estão sendo manipulados para que a gente possa ter a compreensão do quanto esse período de afastamento tem sido danoso, tanto quanto o período anterior. Sim. Hoje as mulheres estão convivendo com o autor da violência, tá? Ele não tem para onde ir, ela também não pode sair. Sim. Então, aquelas que estavam no estágio pensando em denunciar, quando chegou esse processo do afastamento, do isolamento, ela não conseguiu. Primeiro, porque se ventilou de uma maneira muito negativa de que as delegacias não estariam mais atendendo, que os centros de referência não estariam atendendo, que Casa da Mulher Brasileira não ia estar atendendo, que ela Uhum. ia ficar sem o serviço. A história agora é fique em casa, com ou sem violência. Isso é uma mentira, Sim. tá? Isso é uma mentira. A outra questão é, as mulheres que têm medida protetiva, automaticamente, isso está praticamente em todo o país, automaticamente, as que iam vencer a medida protetiva agora, essa medida protetiva, ela agora se prolongou, Sim. tá? Então, ela se prolongou automaticamente. Mas o autor da violência ainda está próximo, ronda a vítima, agora tá mandando mensagens para o WhatsApp dela, para o Instagram, tá? E existem aquelas em que o autor da violência está com ela, mandou ela tirar a senha do celular e vive 24 horas fiscalizando com quem ela fala ou deixa de falar, para ver se ela faz alguma denúncia. Sim. Então, isso é muito sério, Uhum. né? Então, a gente tem realmente observado isso com muita preocupação, a forma como o poder público, e aí eu vou dizer a você, eu vou chamar de servidores, como os servidores ainda precisam ter uma maturidade profissional para tratar da questão da violência, Sim. porque a mulher ainda tem que repetir a sua história de violência física ou psicológica mais de 5 vezes numa sala de delegacia. Isso é Sim. terrível. Uhum. Mulheres hoje voltam, quando ela diz assim, mas professora, a senhora diz que violência psicológica e moral pode ser denunciada. Eu falei, não só pode, como deve. Mas o delegado disse que não, que até pode. Mas se eu tivesse com o dedo quebrado, ou uma unha, ou coisa, eu tivesse um hematoma, não é uma lesão, aí, somado somado à denúncia psicológica, aí seria mais rápido, atenderia mais rápido. Veja, mas só uma denúncia psicológica não dá, não gera o boletim. Isso é muito sério. Uhum. Então Claro. a gente observa
que os profissionais, eles não estão cumprindo alguns. Eu quero ressaltar aqui que nós temos pessoas extremamente competentes que cumprem a sua atribuição enquanto profissional. Não é nenhuma questão de gratidão, não. Está cumprindo a sua missão como profissional. A sua atribuição é essa, não é? Mas existem outros que não, que trazem incutidas na sua cabeça, tá? A questão desse machismo e isso que eles trazem na cabeça, infelizmente, reverbera na sua prática profissional, não é? E colocando em descrédito a competência do Estado no enfrentamento à violência contra a mulher. Você sabe que em algumas aulas, primeiro ano, ensino médio em geral, eu leio com os meus alunos um conto da Clarice Lispector que chama A Língua do P. Não sei se você já ouviu falar. Ah, sim, sim. Que é extremamente atual, porque é uma professora de inglês, Maria Aparecida, que está indo de trem para o aeroporto. Enquanto ela está no trem, entram dois caras que ficam conversando em código que vão violentá-la no túnel e que se ela reagir, ela vai ser assassinada. E ela pensa, né, que se ela se fizer de prostituta, ela pode se safar deles. E aí ela abre o botão da camisa, passa batom, levanta a saia. O maquinista, o bilheteiro passa no vagão e tira ela do trem. E aí ela é levada daquela forma para a delegacia e ela fala para o delegado: como é que eu vou explicar para o delegado que eles estavam querendo me agredir? Que eles estavam falando da língua do P. A língua do P não tem explicação. Mas o delegado não ia conceber que ela era a vítima, né? E quando ela desce do vagão, uma outra mulher olha para ela e olha de cima e embaixo com um olhar de asco. E foi essa mulher que foi violentada e assassinada no trem. Então é um conto extremamente atual, né? Que tem várias discussões, né? Exato. A questão da roupa, a questão da violência, do discurso que vem dos homens, que às vezes vem de mulheres, que vem de uma sociedade que ainda precisa muito discutir esse assunto, né? E é um conto verdade. mas assim, muito atemporal, né? E a gente ainda tem um trabalho muito grande para mudar essa sociedade, né? Temos muito, Eduardo. E aí a gente acredita que essa mudança ela vem de nós e tem que vir dessa geração, desses jovens que hoje, não é, têm uma outra maturidade, esses jovens que hoje têm mais objetivo, está mais definido, não é? A questão da liberdade, ela está bem melhor para eles. Entretanto, a gente continua com aquele velho dilema de como usar bem a minha liberdade, né? Como usar a nossa liberdade a nosso favor e a favor da sociedade, né? E nada melhor. Eu tenho um amor muito grande pelos jovens do ensino médio, daqueles que estão focados em fazer o Enem, que estão indo para uma faculdade, porque a gente está vendo ali uma professora a gente já vislumbra ali uma professora que vai querer fazer diferente, um advogado que vai querer fazer diferente, uma médica que vai fazer diferente, uma enfermeira que vai ser diferente, sabe? Eles têm perspectivas diferentes, uma psicóloga que vai tentar compreender mediante a sua realidade de vida, né? Nós vamos ter ali pessoas que vão trabalhar na área, que vão ser filólogos, ou filósofos, ou historiadores, ou sociólogos, trabalhar na área de letras, não é? Na área da matemática e da ciência, que vão ter outras referências de sociedade, não é? Do qual eu venho de uma universidade em que a gente estudava primeiro para conhecer depois, quando recebesse o diploma. E a gente sofreu muito por isso, porque havia um distanciamento muito grande, né? Quisera eu fazer uma redação de Enem com o tema sobre a persistência da violência contra a mulher. Por que a violência contra a mulher persiste? Né? Então, por que depois de tantos anos da lei... se bem que a Lei Maria da Penha é muito nova, né? Mas tantas discussões sobre a questão da violência contra a mulher, por que tantos assassinatos, por que tantas políticas públicas? A gente não sabe se está sincronizado ou não, mas, enfim, são muitas políticas públicas. Por que ainda muitas mulheres são assassinadas, colocadas dentro de uma mala, o corpo esquartejado, colocado dentro de uma mala? Muitas são empurradas, não é,
das suas varandas, outras são esfaqueadas, queimadas, ácidos. Por que ainda? Por que persiste? E você fazer uma redação, com base naquilo que você conhece. Se caísse essa redação, talvez, à época que eu fiz o vestibular, né? A gente ia ficar assim, como assim violência contra a mulher? Né? Como assim? Porque isso ia confrontar com a nossa realidade doméstica, que ninguém podia falar, que ninguém podia dizer nada, não é? E a gente diz, não, tem alguma coisa errada. Né? Então a gente ia dizer que não existe isso, porque não existia. Quando a gente via que uma mulher, sabia que uma mulher era vítima de violência, e olha lá quando se soubesse, as mães da gente, ou as avós, diziam assim, é porque ela é muito sem vergonha. Resumia a história assim. Então se subentendia que uma mulher sem vergonha era uma mulher sem valor, e por isso ela apanhou e merecia apanhar. Pronto. Né? Então, sem vergonha, sugeria que aquela mulher não estava obedecendo o marido. Não faz o que o marido manda. Né? Isso no mínimo. E no máximo era que aquela mulher, de alguma maneira, estava traindo o marido com alguém. Então, era um absurdo esse tipo de discussão naquela época. Então, hoje eu entendo que os jovens, eles têm mais garra, né? Eles são mais ousados para pensar, e por isso que eu acredito que os jovens, por exemplo, na política, eles podem fazer muita diferença no sentido deles não permitirem serem alienados por ninguém e trabalhar mais com causas que são causas mais fidedignas à realidade humana. Sim. Eu acho que essa seria a próxima pergunta, né? Que teve uma aluna nossa que perguntou assim, a gente já tem as leis, já temos delegacias, né? E esse é um problema que persiste. E se cai, né, uma temática como essa violência doméstica, que perdura, a violência física e psicológica, né? O que nós, enquanto sociedade, podemos fazer para diminuírem esses casos, né? Eu acho que isso que nós estamos fazendo, né, de fazer uma live conversando com os jovens e debater esse assunto nas escolas, e debater esse assunto nas mídias sociais, e trazer à tona essa temática em produtos de massa como novelas, né? É um processo que é fundamental. Né? Questionar, por exemplo, letras de música que contribuem para essa inferiorização da mulher. A gente já viu isso um pouco em propaganda, né? Propaganda de cerveja, por exemplo. Hoje em dia você já não tem mais esse padrão de propaganda que objetifica o corpo da mulher. Então, acho que é deixar cada vez mais claro. Mas tem ainda alguns resistentes, viu, Eduardo? Tem, sempre tem. E talvez mostrar isso. Por que algumas mudaram e outras mantêm esse padrão de inferiorização ou de objetificação da mulher, né? E trazer esses assuntos, né? Acho que isso é muito importante. Né? As lives hoje, as pessoas dizem assim, não, mas tem muita live. Só que você tem... É interessante isso, né? Porque a gente está num momento de isolamento, a gente está num momento de afastamento, e é o momento que a gente tem mais oportunidade de falar, de conversar com as pessoas sobre temas tão caros e tão delicados, né? E é muito importante que a gente mantenha sempre esse canal aberto, né? Para conversar e para discutir questões que têm a ver com a minha vida e a tua vida, né? Com o meu corpo e com o teu corpo, com a minha realidade e com a tua realidade. Algo que é realmente concreto, né? Algo que seja realmente concreto na nossa realidade. A outra questão é que, apesar de nós falarmos muito, existem muitas coisas ainda equivocadas. Como eu disse a você, existem ainda os resistentes. Eu costumo chamar os jurássicos, né? Os jurássicos, né? Que de vez em quando tem um Jurassic Park aí querendo ser reativado, né? E a gente tem que estar assim atentos, né? Para essa questão da violência e também as políticas públicas, como eu disse antes, eu estava iniciando antes, elas precisam estar melhor sincronizadas, não é? Ou seja, elas precisam dialogar mais. O que eu quero dizer? Escola precisa estar contemplada na proposta da Secretaria da Mulher, tá? Na Secretaria de Segurança Pública, ok? Com o Conselho Tutelar, com o Conselho do Direito. Quer dizer, precisa haver na economia, a escola precisa estar mais inserida
não é? Nesses segmentos. Nós precisamos dialogar mais. A política para mulheres precisa dialogar mais com a política da juventude, tá? Que precisa dialogar mais com a política de direitos humanos, que precisa dialogar mais com a política de desenvolvimento social e econômico. Entende? Elas, aparentemente, elas cuidam do mesmo protagonista, ou seja, do ser humano, mas, aparentemente, elas falam, mas não vivem ele, né? Tanto que nós temos aí o ODS, né, que são Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e que fala sobre essa questão da juventude, né? Que perspectivas a juventude tem, não é? Que perspectiva a juventude tem para governo? Que governo vocês querem? Não é? Que sociedade vocês querem? Que tipo de empresa você quer trabalhar? A empresa que você quer trabalhar, ela tem que ter que perfil? Não é? A mídia que você quer ouvir, fazer parte, ela tem que falar o quê para você? O que ela tem que falar, a mídia? Não é? Como é que deve ser a questão da mobilidade social, né? A mobilidade urbana, desculpa. Você quer mais bicicletas? Será que você quer realmente mais motos? Será que você quer mais carros? Né? Que tipo de habitação? A gente precisa acolher mais deles. Que tipo de médico? Como é que você gostaria que o médico cuidasse de você? Como é que você gostaria que fosse enfermeiro? Eu acho que está faltando esse diálogo mais, não é? Para que a gente possa pensar uma sociedade mais próxima da nossa realidade e dessa geração que está chegando e que está chegando com muita garra, está chegando com muitas ideias, mas ainda encontra-se jurássicos que dizem que isso não é coisa para eles debaterem. E é coisa para eles debater, né? É uma sociedade... Eu quero saber, assim, qual é o tipo de professor eu quero na universidade. Eu quero ser um professor, sabe? Um jovem de 16 anos pensar, eu quero ser um professor universitário? Quero. Mas se eu quero ser um professor universitário, como é que eu trabalharia, não é? Determinados conteúdos como eu... Não é? Se eu quero ser um professor de ensino médio, como seria? Se eu quero ser de educação infantil, então projetar esse gosto, né? Essa perspectiva junto aos jovens que eu acho que é fundamental. Né? Como eu gostaria... Eu quero ser mecânico de automóvel? Quero. Mas como é que eu gostaria que o mecânico fosse? São coisas que a gente pode fazer essas perguntas e essas perguntas elas têm respostas concretas e que não precisa esperar uma década para ser implantada. Ela pode ser implantada agora. Agora, não é? E eu acho que isso é muito importante. Maravilha, Regina. Nosso tempo está quase acabando, então só posso agradecer muito a disponibilidade, o papo, a conversa, a inteligência. Foram uma hora, assim, muito bacana mesmo. Espero que o pessoal tenha aproveitado. A gente viu aqui os comentários do pessoal contribuindo, participando. Eita! Ó, Carlinhos Vilaronga, abraço do Japão. Deixa eu te falar, Carlinhos Vilaronga, ele é editor do nosso podcast chamado Pamitê. Eu vou mandar para vocês ouvirem, porque nós falamos várias coisas. E o Carlinhos, ele mora há 17 anos, vai fazer 18 anos lá no Japão, tem família lá, e ele é voluntário do Instituto Maria da Penha, e o nosso podcast é feito no Japão. Eu vou mandar também a história de Carlinhos para vocês. São 6 minutos que vocês vão pensar que é 1 hora, mas que vocês têm vontade de entrar na tela e sair no Japão. Maravilhoso, tá? Muito bom. Deixa eu só te mostrar aqui o livro da Maria da Penha, Sobrevivi e Posso Contar. Esse é o livro dela. E esse foi o livro que foi o pontapé inicial do momento jurídico, né? E que hoje nós temos aí a Lei Maria da Penha. Então, Sobrevivi, Posso Contar, da Maria da Penha. Para ser voluntário do Instituto Maria da Penha tem que fazer o curso. Faz como o professor Eduardo. A gente agora está mantendo contato direto. Eu vou mandar o link para vocês de quando a gente vai abrir novas turmas, para que a gente possa ter uma turma sua, professor, online aí. E é uma turma exclusiva para vocês, tá? E a gente vai ver aí uma carga horária legal, com sugestões de vocês. E a gente faz questão de dar esse curso para vocês gratuito, viu? Maravilha. Beleza? Não, viu? Só com jovens. Pode gente deixar. Boa. A gente vai se falando, viu? Muito obrigado. Vai. Grande abraço. Vai se falando. Deus abençoe, fiquem na paz, tá? Jesus abençoe vocês. Obrigado. E até a próxima.